Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje o papo é mais sério, mas eu acho que é um assunto assim muito importante que eu tenho que trazer para vocês, que eu não trouxe aqui no canal ainda. Eu lembro que quando eu tava pesquisando muito sobre ir para os Estados Unidos e tudo mais, eu lembro que tinha alguns vídeos desse jeito, né, falando assim, não venha para os Estados Unidos ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu decidi dar a minha opinião, né, no caso, não venha para Portugal ser, né, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é aqui e, enfim, para vocês alinharem as expectativas. Eu acho importante eu dizer que eu não sou nada e nem ninguém perto dos sonhos de vocês, né? Porque cada um sonha o que quiser e o que Deus põe no coração. Então eu não sou nada assim no sentido de eu não quero que vocês utilizem a minha opinião para tomar uma decisão, né? Eu quero que essa decisão seja de vocês e de Deus somente, tá? Eu vou expor aqui a minha opinião, vou expor as minhas experiências e é isso. Um exemplo que eu dou, que eu acho bem legal, assim, que numa das lives, né, um seguidor me falou como é que ele... Não, pra tu não sabe, né, eu faço lives na Twitch, vou deixar aqui em cima. Um dos seguidores me disse como é que ele veio para Portugal nesse tempo de pandemia. E é engraçado que quando os seguidores me perguntam, né, o que tu acha, Cris? Eu vou agora ou espero? Eu sempre falo, pelo amor de Deus, espera, né? Não vem agora em época de pandemia, as coisas fechadas, como é que tu vai conseguir emprego? Como é que tu vai conseguir as coisas? Eu fico realmente preocupada. E esse seguidor falou que ele veio pela Croácia. Tipo assim, depois ele veio de ônibus, né? Então era a única forma dele vir para Portugal, era entrando pela Croácia e vindo de ônibus. Ou seja, eu não sou nada perto dos sonhos de vocês, do que Deus tem pra vocês. Se vocês querem isso, põem isso na cabeça, vai ser desse jeito, vai ser desse. É claro que a gente tem que... Por exemplo, assim, o meu maior sonho era ir para os Estados Unidos. Mas eu pesquisando, falando com as pessoas, entendendo o que estava acontecendo, escutando o que Deus queria pra mim, eu vi que Deus queria Portugal pra mim, não era mais os Estados Unidos, não era os Estados Unidos. Né? Então tu tem que saber e dosar e ver o que é mesmo, né? Ponderar, na verdade a gente tem que ponderar a situação atual e ver para os nossos sonhos não irem por água abaixo, porque eu sempre falei, essa era a minha última cartada, era isso que eu queria, e eu tinha que dar certo na minha cabeça. E se eu fosse para os Estados Unidos, será que daria? Será que eu estaria me sentindo bem lá? Questão de burocracia, documentação, vai saber, não é mesmo? Então, vamos embora pro vídeo. E vou começar assim, a frase é assim, não venha para Portugal se. Daí vou fazer os tópicos e vou discutindo com vocês, tá? E lembra, eu tô aqui com o meu roteirinho, né? As coisas que eu quero conversar com vocês, né? Se eu olhar pra cá é por causa disso. E lembra que é muito importante que nos comentários a gente converse com respeito um com o outro, né? E também comigo. Eu quero que vocês respeitem a minha opinião e respeitem a opinião dos outros também que vão comentar aqui embaixo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo, se desenvolvendo e a gente poder criar esse mecanismo que é tão legal da gente trocar experiências, expectativas e tudo mais. Então não venha para Portugal se tu acha que vai ficar rico aqui. Gente, eu e o Gabi a gente ganha o salário mínimo, né? Os dois. E a gente consegue fazer nossas coisinhas, pagar as contas, a gente consegue ir jantar fora, comprar algumas roupinhas lá, umas coisas cá, consegue ir imobiliando a nossa casa aos poucos, guardando dinheirinho ali, fazendo uma coisa ou outra, consegue... O que mais? Eu já fiz um vídeo sobre o custo de vida daqui de Portugal, tá? As contas que a gente tem, as coisas que a gente paga, enfim. Só que assim, a gente tem que estar muito consciente do que a gente tá fazendo e tem que estar organizado, né? Uma seguidora perguntou esses dias se a gente comprava no supermercado, tipo, a Lavonte, assim, tipo, comprava e não tava nem aí pro gasto e tal, e não precisava se preocupar com isso.
E não é assim. A gente cuida os nossos gastos, cada coisa. A gente vai gastar tanto de supermercado, a gente vai guardar tanto, a gente vai fazer tanto, porque a gente quer comprar um sofá, por exemplo. Então a gente tem que guardar, tem que ajeitar também. Se acontecer alguma coisa, se o carro estraga, se a gente precisa para alguma coisa de saúde, entendeu? Essas coisas. Então a gente não tem, vivendo com o salário mínimo, o dinheiro elas vão ter, e creio que nenhuma pessoa é assim. A não ser que essa pessoa seja diferente, né? Que ela tenha uma organização diferente, ou que ela gaste menos de aluguel, por exemplo. A gente paga aqui 400 euros de aluguel, ganhando salário mínimo que é 600 e pouco. Vocês façam as contas, né? E pagando mais tanto de conta, tanto isso, tanto aquilo, né? Cada pessoa tem uma experiência diferente. Então tem gente que eu sei que já conseguiu viajar Portugal inteiro ganhando salário mínimo. Tem gente que não conseguia se sustentar com salário mínimo, então teve que ir para outro país. Então tem de tudo. Por isso que eu vou dar a minha experiência, a minha versão dos fatos, para vocês serem mais digamos assim, mais um fato para vocês botarem aí na balança, né, entre vários outros, que vocês vão tomar essa decisão de vir ou não, tá? 2. Não venham para Portugal se vocês vão achar que tudo vai ser fácil, porque não vai ser. Principalmente a burocracia. Nossa, hoje a dicção tá difícil. Desculpa, mas tá difícil. Principalmente a burocracia, tá? Eu lembro que um seguidor perguntou assim: é difícil de conseguir as coisas aí e tal. E eu disse: olha, tem que ter uma dose de paciência, uma dose de habilidades com burocracia e mais alguma coisa que eu falei pra ele que eu não me lembro. Mas assim, eu tenho uma pasta, assim, ó, ela tá grossa desse jeito, assim, ó, só de documentos daqui, sabe? A gente juntou um monte de documentos antes de vir e a gente tem, assim, uma pasta grossa de documentos daqui. Então eu organizo os nossos documentos, eu tenho habilidades para lidar com burocracia, tanto online quanto às vezes a gente teve que ir em órgãos específicos para lidar com tal situação, tal coisa que aconteceu, ou isso ou aquilo. E graças a Deus eu tenho essa habilidade, assim, então o Gabi deixa mais pra mim isso, que ele sabe que eu consigo gerenciar. E se eu não sei, eu procuro na internet, eu leio o blog, eu pergunto pras pessoas, eu vou indo até dar um jeito, tá? E isso é importante. Tem que também ter paciência, porque tem alguns órgãos que, tipo assim, eu e o Gabi, a gente foi num guichê falar da situação dele, a pessoa falou coisa X pra ele, como resolver. E era a minha mesma situação, a gente foi num outro lugar, no mesmo órgão, num outro guichê, e a pessoa falou outra coisa pra mim resolver. Era a mesma situação. Também pra conseguir um outro número lá que a gente precisava, eu consegui um número. Eu na mesma situação que o Gabi não conseguiu. Entendeu? O que eu quero dizer é, a gente tem que ter paciência e mesmo assim, eu estudei algumas leis daqui pra entender, a lei do estrangeiro e tal, pra entender. Eu sabia que eu tinha direito àquele número, por exemplo, mas o órgão não me deu, não quis me dar, não importa o que tava na lei, entendeu? Então, essas coisas a gente tem que ter paciência, tranquilidade pra resolver, persistência. Não deu dessa forma, então vamos tentar de outro jeito, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Enfim, não é fácil, tem que perseverar mas dá certo, a gente sabe que dá certo, a burocracia dá certo, só demora e tem que saber lidar com as coisas todas, tanto papelada quanto com as pessoas. E uma coisa muito importante, eu falo de paciência não só para esperar a burocracia acontecer ou, né, o que tu precisa acontecer, mas paciência com as pessoas também, nos locais públicos, porque eu sou uma pessoa que sempre lutei, assim, pelos meus direitos e tal, sempre tive o exemplo dos meus pais de brigar pelas coisas, digamos assim, sabe? E muitas vezes eu escutava aquilo, né, da pessoa, do guichê ali, do órgão público, baixava a minha cabeça e ia embora, sabe? Eu não discutia, não isso, não aquilo, mas tá aí, está, lá. Tem gente que eu já ouvi discutindo, deu certo, tem gente que eu já ouvi discutindo e deu errado. Eu não queria botar em jogo e em risco, né, a minha situação, as minhas coisas aqui, então eu lidei de outras formas, né, mas aos poucos eu fui conseguindo o que era necessário. Então, 3, não venha para Portugal se você acha que o trabalho vai ser fácil.
Gente, salvo algumas situações de pessoas que já vêm com visto de empresa, já vão abrir uma empresa aqui, ou já tem um emprego certinho aqui, que, na sua área, ou pessoas que vieram com dinheiro e abriram uma empresa, sei lá. Salvo essas exceções, tu é mortal que nem nós, eu e o Gabi, que a gente veio aqui pra trabalhar e pronto, o trabalho não é fácil. A gente trabalhou em restaurantes, né? Eu trabalhei em call center, eu sei como é que é o trabalho em fábricas também, por pessoas que já me relataram. E nos restaurantes, por exemplo, tu sempre não, sabe? Porque tem exceções. Vai ter exceções que tu vai trabalhar 40 horas certinho, vai ter exceções que as pessoas vão te pagar certinho, mas na nossa experiência, eu e o Gabi sempre trabalhamos mais de 40 horas. A gente não recebia pelas horas extras, tinha um só dia de folga. Teve lugares que a gente trabalhava das 10 à meia-noite, com 2, 3 horas de intervalo. Isso se os clientes da hora do almoço saíam na hora certinha que o restaurante fechava. Se os clientes ficavam mais tempo, a gente tinha que ficar também e já perdia 1 hora, 2 horas de intervalo nosso, tá? E ganhando salário mínimo. E com um dia de folga só. Porque esse um dia de folga a gente, sei lá, tinha que fazer coisas burocráticas e não resolvia mais nada da vida, não descansava, não fazia mais nada. As coisas são assim. Até por isso que o Gabi hoje prefere trabalhar em confeitaria, que o horário é melhor. Normalmente fecha às 8 horas, né? Apesar dele também trabalhar mais de 40 horas lá, ele só tem um dia de folga lá também. Ele considera que ele ainda tem mais vida trabalhando dessa forma do que em outros restaurantes, tá? Também, por exemplo, os empregos são mais, assim, disponíveis mais fáceis, assim, é na área de limpeza, que a gente sabe que não é fácil. Call center, como eu falei, a pressão que eles dão para as pessoas vender em call center é muito grande. Então eu trabalhei até o ponto de vender. Depois que eu não vendi mais, eles me chutaram que nem... Sabe, em call center as pessoas são nada, são um lixo, assim. Se tu não vende, tu vai-te embora e deu, acabou e tchau. E pelo que eu sei, em fábrica, por exemplo, fábrica eles são mais certinhos com as leis, né? Tu trabalha 40 horas certinho, te pagam hora extra certinho, mas mesmo assim o trabalho em si não é fácil. E eu já, nesse ponto, eu já ouvi gente falando assim pra mim, ó, bom, se eu vou passar esses mesmos perrengues, essas mesmas chateações, porque, por exemplo, em restaurante, os clientes são chatos contigo. Os colegas de trabalho nem sempre são os mais legais. O chefe fica te pressionando. Aí a pessoa fala assim pra mim, bom, se eu vou passar esses perrengues no Brasil também, então eu prefiro passar na Europa. Ok? Mas tem gente que fala assim pra mim, bom, eu não vou sair do Brasil pra passar perrengue na Europa. Então, vai de cada um, né? E ponto número 4, que é, não venha para Portugal se tu acha que vai achar uma casa muito fácil. Gente, na nossa experiência foi muito difícil a gente achar a nossa casinha, nosso apartamento. A gente demorou acho que 1 ano e meio para sair do quarto onde a gente estava morando. E não foi fácil, sabe? A gente submetia para os lugares documentação e eles não aceitavam. Ou precisava de fiador. No caso desse apartamento a gente precisou de fiador e do imposto de renda. Graças a Deus eu tinha feito o imposto de renda e os nossos amigos, graças a Deus, nos ajudaram com isso. Então, se não fosse isso, a gente não teria esse apartamento, né? Então, por vários meses, a gente não tinha essas coisas, né? E aí a gente perdeu várias oportunidades. Também um apartamento que eu fiquei muito chateada de não ter pego logo no início, quando a gente chegou, era um que pediram 9 aluguéis adiantados. Só que, quem é que tem 9 aluguéis adiantados pra dar? Era um absurdo, assim, era 600 euros, se não me engano. Então, faz aí as contas, 600 vezes 9, quanto que a gente tinha que dar de aluguel adiantado. Bom, mas é como eu falo, tem gente que vem aqui e já consegue um apartamento incrível de cara, com um aluguel baixo. Tem gente que vem aqui e vai pro interior, no interior é mais fácil, os aluguéis são mais baixos. Eu e o Gabi, a gente optou por estar aqui mais perto da cidade do Porto, né, em que o aluguel tá nessa média. Enfim, cada um vai ter a sua experiência, e essa é a nossa. E uma coisa também é que se vocês já viram o nosso tour aqui do nosso apartamento, já viram aqui as ruas como é que é, o lugar onde eu moro é muito simples, né? O apartamento é maravilhoso pra mim e pro Gabi, né? Mas ele é um apartamento simples. As ruas que a gente mora aqui são ruas simples. Não é rua de mansão, aqui não é um prédio ultra mega com elevador, com isso, com aquilo, não tem nada, é só escada mesmo. Então tem que ver o que tem na tua expectativa. Por isso que eu falo, vem pra cá, ótimo, mas alinha tuas expectativas.
Mas aí que tá, tem gente que já conseguiu quando chegou aqui, apartamentos incríveis, lugares maravilhosos, com elevador, com isso, com aquilo, decoração maravilhosa, cozinha incrível. Não foi o nosso caso, tá? Esse é o meu e do Gabi. E tá tudo bem, cada um vai ter a sua experiência. Pra nós é maravilhoso, a gente só tá tendo coisas boas aqui, nossa vida tá maravilhosa aqui, eu não tenho do que reclamar. 5. Não venha para Portugal, essa vai ser polêmica. Não venha para Portugal se tu não tiver dinheiro pra sustentar aí por uns meses. O que acontece? Eu acho muito importante tu ter dinheiro pra sustentar até conseguir um emprego. Tá? Tu não sabe quanto tempo vai demorar esse emprego, ou quando vê tu não te dá bem, tu é como eu, não gosta de, sei lá, que as pessoas te humilhem no serviço, ou que briguem contigo, daí tu vai querer ter mais tempo pra procurar um lugar onde tu te sinta bem. Então tu vai precisar de meses aí pra se sustentar, pagar as contas, pagar comida, pagar aluguel e etc. Então venha com dinheirinho aí em reserva pra não meter os pés pelas mãos. E agora nessa época de pandemia, eu tenho ouvido falar de muita gente com dificuldade de arranjar emprego, tá? Porque realmente não está fácil. Então tem que ficar atento a isso também. 6. Sexta coisa. Olha, essa daqui, eu não vou dizer assim, não venha para Portugal se, porque eu acho que não é certo isso. Porque seria assim, não venha para Portugal se tu vier sozinho. Essa polêmica também, né? Não vou dizer pra tu não vir sozinho, mas eu vou dizer, se tu vier sozinho, te organiza assim, quadruplamente. Porque tu imagina, tu sozinho, ganhando um salário mínimo, como é que tu vai pagar um aluguel de 400, que é o meu caso, por exemplo? Tá? Como é que eu ia pagar o aluguel se eu tivesse vindo sozinha? Então, eu sou muito realista e grata por isso também, de que eu e o Gabi viemos os dois juntos e a gente fez a coisa toda acontecer juntos, tá? Claro, a pessoa pode vir e ficar num quarto, vai pagar 250, vai pagar 300, ganhando salário mínimo, vai poder fazer as suas coisas. Mas e aí, tu vai querer ficar no quarto pro resto da vida? Claro que não. Tu vai querer ver o teu apartamento, mesmo estando sozinho. E aí? Esse apartamento mais barato vai ser aonde? Vai ser mais longe da cidade, mas daí o emprego, mas daí o transporte, mas daí isso e aquilo. Então, uma série de fatores que tu tem que ser muito mais organizado ainda vindo sozinho. E esse último, assim, eu vou dizer, não venha para Portugal se tu não engole sapo. Gente, eu posso dizer que eu era uma pessoa que não engolia sapo. Na verdade, acho que eu não engulo muito, não. Só que isso pode ser que tenha a sua dificuldade, sabe? E aí, se eu não trabalhasse com YouTube, se eu não tivesse as minhas coisas, eu acho que isso ia ser pior ainda pra mim. Porque é o seguinte, tu vai ouvir muito sapo do teu chefe, tu vai ouvir muito sapo de cliente, tu vai ouvir muita coisa ruim de outras pessoas que querem encher o saco, sei lá. Só que eu não sou a pessoa de engolir sapo, tá? Então, por exemplo, assim, no meu emprego, num dos lugares que eu trabalhei no restaurante, a menina gritava comigo, uma colega, assim, sabe? Ela, porque tu faz isso, faz aquilo. E eu não admito que uma pessoa grite comigo. Eu admito somente, que o meu pai e minha mãe gritem comigo. Fora isso, não existe pessoa que eu admite que grite comigo. Então, eu confesso que eu tornei o ambiente de trabalho pior, porque eu não falei mais com aquela pessoa, tipo, eu não olhei mais na cara daquela pessoa. Eu cortei relações com a pessoa exatamente pra ela não vir falar comigo, porque ela era tão grosseira que a maioria das coisas que ela falava era pra gritar e falar besteira pras pessoas. Então, eu simplesmente cortei relações, porque eu não quero esse tipo de pessoa falando comigo, né? Então, eu confesso que tornei o ambiente de trabalho pior, mas eu prefiro fazer isso do que ficar escutando besteira das pessoas, tá? Que mais? Por exemplo, assim, mas o Gabi, ele não tá nem aí. A pessoa grita com ele, ele é capaz de ser amigo da pessoa depois. Ele não tá nem aí. Então, por isso, ele tá trabalhando há quase 2 anos na confeitaria, ele escuta a besteira dos clientes, escuta a besteira das colegas de trabalho, e ele continua do mesmo jeito, mesmo humor, mesmo tranquilo.
não tá nem aí. Ele vem pra casa, faz as coisas dele, é isso que ele quer, vai jogar o videogame dele, tá vendo nossas coisinhas, vendo nossos filmes, conquistando as coisas pra dentro de casa, é isso que ele quer. Ele não tá nem aí pras outras pessoas. Já eu não admito isso. Não fale comigo desse jeito, sabe? Então isso é muito de cada um. Muito de cada um. Então, se tu não engolia sapo como eu, não engole sapo como eu, vai ter que rever as atitudes aí, as coisas pra não meter os pés pelas mãos. Eu lembro que tinha clientes, né, que eu e o Gabi, a gente trabalhou uma época na mesma, eu trabalhei na confeitaria dele também, né, e tinham clientes que eram muito grossos, assim, eu não sei se eles eram piores ainda com mulher, sei lá, ou sempre, não, eram grossos com o Gabi também, e eu, tipo, nossa, eu tinha muita raiva de atender aqueles clientes, e o Gabi, tipo, assim, até hoje o Gabi tem respondido mais, assim, pra esses clientes ruins, sabe? Mas ele ainda, tipo, até brinca com esses clientes e conversa e tal, e eu, nossa, sabe aquela coisa assim, aquela raiva, aquela coisa dentro, sabe? Eu não sou assim. Bom, gente, eu acho que esse vídeo já tá muito comprido. Se vocês gostaram dessa parte 1, né, eu posso fazer parte 2, não venha para Portugal C, conforme as minhas experiências, minhas coisas. Lembrando que eu não sou nada nem ninguém perto dos sonhos de vocês. Se esses sonhos de vocês têm que batalhar e tem que vir alinhando as expectativas, né? Como eu falei com essas coisinhas todas. E uma coisa que eu quero deixar sempre clara é que eu e o Gabi nunca não passamos perrengue aqui. Quero dizer assim, a gente conseguiu nossas coisas, conquista nossas coisas aos poucos, com organização. Mas teve semanas, por exemplo, que a gente passou comendo, isso há pouco tempo, agora, esses meses aí, sei lá, comendo só arroz, ovo e feijão, tá? Mas a semana inteira comendo arroz, ovo, feijão. Mas por quê? Porque a gente tinha um objetivo específico. Não, a gente queria comprar uma Calax, então tinha que ter um dinheiro guardado pra comprar uma Calax, entendeu? Ou, sei lá, não, a nossa prioridade é, sei lá, comprar o computador, ou não sei, a gente, sabe, foi indo assim, vivendo as coisas, mas com organização, cautela, se apertando. Não é a La Vonté que a gente vive as coisas aqui, tá? E eu não quero passar a ideia errada de foi tudo incrível, foi tudo maravilhoso, foi tudo bem, foi tudo fácil. Não foi, não é. Mas era isso que a gente botou na cabeça que a gente queria. E a gente tá construindo aos poucos as nossas coisinhas, né? A gente, por exemplo, não pretende ficar nesse apartamento pra sempre. A gente vai, quem sabe, futuramente comprar uma casa, alguma coisa. Vocês vão acompanhar tudo. Mas, por enquanto, é isso que a gente consegue. E tá ótimo, tá perfeito, tá incrível pra este momento de hoje. Tá bem? Então, gente, se vocês quiserem a parte 2, já deixa aqui nos comentários. E eu gosto muito quando a gente conversa aqui embaixo, então deixem tudo que vocês quiserem nos comentários, sejam respeitosos. E é isso, gente. Então, se vocês gostaram, já deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal para os próximos vídeos e deixem aqui sugestões que vocês querem ver, porque as lojas vão estar fechadas até dia 15. Eu preciso muito saber o que vocês querem ver aqui no canal, tá bem? E até a próxima. Tchau!